O vapor da chaleira subia em espiral até o teto, condensando-se em gotículas que escorriam pelo vidro embaçado da janela da cozinha. Pela névoa matinal, os primeiros raios de sol mal conseguiam furar a cortina de tecido desbotado, igualzinha a que enfeitava a casa da avó de Valentina quando ela era criança. O relógio de parede, presente de casamento dos pais, marcava 6:30 de um domingo que para a maioria seria de descanso, mas não para Val. Seu turno no hospital começaria em breve. Com gestos mecânicos ela virou a omelete chiando na frigideira, cuidando para não quebrar a gema, do jeito que Artem gostava, com 2 ovos. Seus olhos pousaram por um instante na foto presa à geladeira por um ímã, os 2 jovens sorridentes, no dia do casamento. 5 anos já haviam passado desde aquele momento, mas a lembrança da felicidade ainda doía como uma ferida aberta. Logo abaixo da imagem, um pedaço de papel de calendário amarelado destacava o dia 15, circulado a vermelho com traços grossos, a data do próximo pagamento da prestação da casa. Mais um mês de contas apertadas, de calcular cada centavo para que o salário esticasse até o fim. Val suspirou fundo. Ainda faltavam 1,5 milhão para quitar o financiamento. Ainda faltava tudo. Artem chamou, enquanto fatiava o pão na tábua de madeira que pertenceu à sua mãe. O café está pronto. Vou sair logo. Passos arrastados ecoaram pelo corredor. Artem apareceu na porta da cozinha, os cabelos despenteados, a camiseta puída marcando os anos de uso, os olhos ainda pesados de sono. Espreguiçou-se com o estalo dos ossos e esboçou um sorriso incerto. Bom dia, murmurou, beijando-a distraidamente na face antes de sentar-se à mesa. Seu olhar fugia do dela, como se temesse algo. Val colocou o prato com a omelete diante dele e sentou-se com sua xícara de chá, sem tempo para mais. Algo estava errado. Ela sentiu no ar, como o cheiro de chuva antes da tempestade. O que foi? Perguntou direto, sem rodeios. Artem brincava com o garfo entre os dedos, sem tocar na comida. Val, minha mãe ligou ontem, enquanto você estava no plantão noturno. O corpo de Val tenso instantaneamente. Notícias envolvendo a sogra raramente vinham acompanhadas de boas novas. E pressionou, já prevendo o pior. Ele hesitou, tomou um gole de chá como se precisasse de coragem e soltou de uma vez. Ela quer nos ajudar com a hipoteca. Val arqueou as sobrancelhas, surpresa. Como assim? Sempre disse que a gente tinha que se virar sozinho. Ela está vendendo a casa em Berezova, interrompeu Artem. Aquele fazendeiro Nikolai Grigorievich fez uma oferta boa. 1,2 milhão. Antes que Val pudesse processar a informação, ele continuou, animado. Dá para quitar quase tudo, Val. Sem mais prestações mensais. Imagina só. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o ronco do velho refrigerador, herdado de uma tia de Artem, parecia ecoar mais alto. E por que ela venderia a casa? Onde vai morar? Val finalmente perguntou, desconfiada. Artem respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas geladas. Ela vem morar conosco. Em troca de investir o dinheiro aqui. O garfo escorregou dos dedos de Val e bateu no prato com um estalo metálico. Morar aqui? Na nossa kitnet de 45 metros? Já mal cabemos nós 2. Artem encolheu os ombros, tentando se justificar. Ela diz que a sala dá para colocar um sofá-cama. Que a gente se acomoda. Você está louco? Val levantou-se da mesa, a voz trêmula de indignação. Onde, Artem? No armário? No banheiro? Val, ela não é mais nova. Sozinha no interior é difícil. Lenha, o fogão a lenha, o inverno. E por que não vai para a casa do Vika? Val cruzou os braços, desafiadora. Artem baixou os olhos, envergonhado. O Vika também vai. O silêncio que caiu foi tão pesado que até o pingar da torneira com vazamento tornou-se audível. 1 segundo. 2. Como? A voz de Val falhou. Seu irmão, o desempregado que bebe desde que a mulher foi embora? Ele não é alcoólatra, Artem tentou defender. Só está passando por um momento difícil. Um momento difícil que dura 40 anos. Val riu sem graça, à beira das lágrimas. E quando vocês decidiram isso? Sem me consultar? Ela ligou ontem. O comprador está pressionando. Os papéis já estão quase prontos. Val afundou de volta na cadeira, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O relógio marcava 6:33. Em breve, teria que estar no hospital, mas sua cabeça girava. E eu? Esfregou as têmporas, tentando clarear os pensamentos. Alguém pensou em me perguntar? Em ouvir minha opinião? Artem deu de ombros, culpado. Val, é minha mãe. Como eu ia dizer não? E para mim, você diz sim? Ela perguntou baixinho, enquanto imagens do passado vinham à tona.
Os dois percorrendo a cidade em busca de um apartamento, os pais dela entregando as economias de uma vida, 500 mil juntados com sacrifício, enquanto a sogra apenas balançava a cabeça, repetindo que na nossa época, a gente se virava sem ajuda. Na época da compra, ela disse que era problema nosso, Val falou, agora mais calma, mas com uma firmeza cortante, que a gente tinha que se virar, e agora de repente quer ajudar, desde que mora aqui, e ainda por cima com seu irmão. Ela não podia ajudar antes, Artem gaguejou. Não tinha condições. Não podia, Val repetiu, amarga. Mas quando meus pais nos deram tudo o que tinham, o que ela disse? Que eles eram ricos, que podiam se dar ao luxo. Lembra? Eles são professores aposentados, Artem. O que tem é suor e economia. Val levantou-se, empurrando a xícara para longe. O relógio já marcava 7 horas. Se chorasse agora, chegaria ao trabalho com os olhos inchados. Escuta, disse, tentando manter a voz firme. Vou sair. Você pensa direitinho nisso. Se sua mãe e seu irmão vêm para cá, engoliu em seco, não sei o que farei. No corredor, enquanto se aprontava às pressas, seus olhos caíram sobre o jornal local abandonado na mesinha. Anúncios de vagas para enfermeiras em uma clínica particular da capital do estado. Val fixou o olhar por um instante, como se aquilo fosse uma saída. Artem seguiu-a em silêncio, encostando-se no batente da porta. Quando ela já pegava a maçaneta para sair, ele murmurou. Val, é 1,5 milhão. Nunca mais vamos viver apertados. Ela olhou em volta, como se visse aquele espaço pela primeira vez. O corredor com a tinta descascando, a cozinha com os móveis antigos que nunca puderam trocar, as potes de geleia caseira no parapeito, presente de sua mãe. Tudo aquilo era deles. E ao mesmo tempo não era. Prefiro a dívida à prisão, respondeu baixinho, e saiu, fechando a porta com cuidado. Os degraus da escada rangiam sob seus passos. Lá em cima, ouviu o barulho da janela sendo aberta. Artem sempre a abria quando ficava sozinho, como se precisasse de ar. O vento de abril era fresco, quase frio, mas dentro dela ardia uma tempestade. Como puderam decidir sem ela? Como ele pôde? Imaginou a pequena sala lotada de coisas alheias, cheiros estranhos, hábitos que invadiriam seu espaço. A sogra comandando sua cozinha, Vika deixando garrafas vazias pela casa, meias sujas jogadas nos cantos. Não, murmurou, apressando o passo até o ponto de ônibus. Ou Artem tomava uma decisão, ou ela mesma o faria. O ônibus chegou pontual. Val sentou-se junto à janela, observando os prédios cinzentos que desfilavam lá fora, iguais ao seu. Em cada apartamento, uma vida, um destino, e o dela, aparentemente, estava sendo traçado sem sua participação. Não era apenas revolta o que sentia. Era uma rebelião silenciosa, crescendo dentro do peito como um grito abafado. Ouviu, em pensamento, a voz da sogra. Na minha família, não se cozinha assim. Virou os olhos para o lado, imaginando Vika estirado em seu sofá, dominando a televisão, o cheiro de álcool impregnando as cortinas. Não repetiu, desta vez com convicção, enquanto o ônibus arrancava. Não repetiu valia para si mesma, apertando os punhos nos bolsos da jaqueta. Não foi para isso que me casei, para virar empregada na minha própria casa. O ônibus parou em frente à policlínica. Ela desceu, endireitou os ombros e respirou fundo. O dia prometia ser longo, mas isso era o menor dos seus problemas. O corredor do posto de saúde fervilhava com vozes. Segunda-feira, o dia mais pesado. Idosas ocupavam as filas desde cedo, segurando em mãos calejadas cartões de consulta amassados pelo tempo. Valia reorganizava as provetas no suporte com concentração, tentando não deixar transparecer a tempestade interna. Você devia ver, Rima Petrovna, sussurrou, inclinando-se sobre o livro de registro. Ele anunciou como se já estivesse decidido. Minha mãe vende a casa e vem morar conosco, junto com aquele irmão preguiçoso. E nem sequer me perguntou. Rima Petrovna, mulher de peito farto, cabelos tingidos de rena e olhos bondosos, ouvia em silêncio enquanto arrumava seringas estéreis na mesa. 35 anos na medicina a ensinaram a escutar sem interromper. Há 3 anos, quando compramos o apartamento, a sogra recusou ajuda. Disse, os jovens devem se virar sozinhos. Agora de repente resolveu ajudar, com a condição de morar conosco. A enfermeira lançou um olhar pelo corredor. Ninguém prestava atenção. Podia responder. Valiusha, ouça o conselho de uma mulher mais velha, falou baixo, medindo as palavras. Homens não são para se aguentar, são para se educar. Mas com inteligência. Meu Vasili, que Deus o tenha, também tinha gênio forte. Eu não gritava, agia. Valia levantou os olhos interrogativa. Melhor me diga, continuou Rima Petrovna fixando-a com seriedade. Você o ama.
Vale a pena construir uma vida com ele? Valia assentiu em silêncio. Então não corte pela raiz, mas também não deixe que pisem em você. Senão, passará a vida toda catando chinelos alheios. Um barulho atrás da porta. O primeiro paciente chegava. A conversa foi interrompida, mas as palavras de Rima Petrovna ecoaram dentro dela. Homens não são para se aguentar, são para se educar. Certo. Mas como? Pois é, Tema, você nos arrumou um belo problema, murmurou Kolya, um homem magro de olhos brincalhões, enquanto passava a trena para Artem. Eles mediam os vãos das janelas no apartamento em reforma, mais um serviço rotineiro da administradora do prédio. Eu só queria o melhor, suspirou Artem pesado. A hipotecada está nos afogando, você sabe. Era uma chance de sair dessa. Chance é chance, anotou Kolya no caderno. Só que você esqueceu de perguntar à sua mulher. E isso é o primeiro. Mas é minha mãe. Sua mãe é sua mãe, e Valia é sua esposa, cortou Kolya. Com quem você vive, afinal? Com a mãe ou com a mulher? Artem corou, esfregando a trena já impecável. E esse tal de Vika, insistiu Kolya. Por que você o arrasta junto? Um grandalhão que não sabe trabalhar. Meu sobrinho trabalhou com ele na garagem. Zero disciplina, zero vergonha. E ainda quer se pendurar no pescoço da irmã? Ele é meu irmão. Não é irmão dela, retrucou Kolya. Sua mulher tem razão. Hoje é a sogra com o irmão, amanhã é outro. Onde vão caber todos na sua Khrushchevka? Artem sentou-se no peitoril da janela, pensativo. As palavras do colega faziam sentido. Mas como explicar isso à mãe? Ela já havia fechado o negócio com o comprador. Kolya, e você, o que faria? Perguntou baixinho. O homem coçou a nuca. Eu me ajoelharia diante da minha mulher, pediria perdão por decidir sozinho e depois resolveria com ela como lidar com a mãe. De joelhos? Torceu o nariz Artem. Sua dignidade vale mais que a felicidade da família? Ironizou Kolya. Lembre-se, se magoar a velha, você magoa a si mesmo. A casa dos pais de Valia ficava na periferia, entre outras construções sólidas dos anos 70, com jardins bem cuidados. O canteiro da frente explodia em crocus e galantos, plantados com esmero por Galina Ivanovna. Valia empurrou o portão que conhecia desde criança, o coração pesado. O dia todo havia girado em torno da conversa que teria com Artem. Fragmentos de memórias a assombravam. A sogra inspecionando a cozinha com ar crítico. Valiusha, por que você guarda as panelas assim? Na minha família sempre organizamos por tamanho, ou a vez em que chegou do trabalho e encontrou a sala de estar rearrumada. Achei que ficaria mais prático, anunciou Antonina Stepanovna sem apelo. E as perguntas constantes sobre filhos? Quando vão nos dar netos? Vou esperar até a velhice? Valia revivia o rubor e o pálido constrangimento, sem coragem de confessar as idas ao médico, os exames, a frustração. Valiusha, a mãe apareceu na varanda. Pensei que fosse a vizinha. Aconteceu algo? 10 minutos depois, Valia estava sentada à mesa da cozinha, aquecendo as mãos em torno de uma xícara de chá. Os pais ouviram seu relato em silêncio. E assim, sem mais nem menos, concluiu. Ou aceitamos a sogra com o Vika, ou perdemos a ajuda com a hipoteca. Mikhail Petrovich, homem ereto de cabelos grisalhos e postura militar, balançou a cabeça. Sempre disse que o Artem é um bom rapaz, afirmou. Trabalhador, não bebe, te ama. Ama, repetiu Valia, amarga. Ama, insistiu o pai, firme. O problema é que ele tem mais medo da mãe do que de você. E deveria ser o contrário. Você é a família dele, você é o futuro. A mãe é o passado. Filhinha, Galina Ivanovna sentou-se ao lado, tomando suas mãos. Família é sagrado. Mas o respeito deve ser mútuo. Se Artem não respeita sua opinião agora, o que será daqui para frente? Valia lembrou-se de Ludmila, ex-mulher de Victor, contando como ele a obrigava a consertar torneiras e mexer na fiação. Você é enfermeira, suas mãos servem para tudo. Como repetia que o lugar da mulher era em casa, enquanto ele mal conseguia sustentar a si mesmo. E no trabalho é a mesma coisa, recordava Valia. Ludmila dizia que o haviam demitido por faltas. Aparecia quando queria, fazia tudo pela metade. Zero responsabilidade. Você contou tudo isso ao Artem? Perguntou Mikhail Petrovich, aproximando-se. Sobre Victor, sobre como ele trata o trabalho. Valia negou com a cabeça. Para que magoá-lo? É o irmão dele. Aí está seu erro, disse o pai, suave. A verdade deve ser dita, mesmo quando dói. Principalmente quando afeta a vida de vocês dois. Outra memória veio à tona. Quando ela e Artem economizavam para uma máquina de lavar automática, a sogra, ao saber, escandalizou-se. Para que gastar tanto? Minha velha ainda funciona. Melhor usarem esse dinheiro para consertar o telhado da minha casa.
Sabe, Galina Ivanovna parecia ler seus pensamentos. Quando eu e seu pai nos casamos, minha sogra também tentou nos controlar. Uma vez, lavou todas as minhas blusas de renda e as arruinou. Eu disse ao seu pai, ou ele conversa com a mãe, ou eu vou embora. E aí, papai? Perguntou Valia. E aí, papai? Sorriu Mikhail Petrovich. Conversei. Expliquei que há limites que não podem ser cruzados. Minha mãe ficou ofendida, claro. Um mês sem nos falar. Depois entendeu e virou a melhor sogra do mundo. O silêncio pairou na cozinha. Lá fora, o crepúsculo espessava as sombras, e as luzes da rua começavam a piscar. Galina Ivanovna levantou-se para acendeu a luz. Nos nossos tempos, disse Galina Ivanovna, voltando à mesa, achava-se que a mulher devia sustentar a casa sozinha, cozinhar, lavar, limpar, criar os filhos e fazer tudo isso em silêncio, sem reclamar. Eu vivi assim. Mas você, minha filha, não precisa repetir nossos erros. Os tempos mudaram. E o que eu faço, então? Perguntou Valia, baixinho. Fale com seu marido, respondeu o pai. Com franqueza. Explique o que sente, o que a assusta. Não ataque, mas também não ceda. Você deve ser sua igual, não sua empregada. E lembre-se, acrescentou a mãe pousando a mão sobre a dela, nossa casa está sempre aberta para você. O que quer que aconteça? Valia respirou fundo. O peito pareceu aliviar um pouco. Sabia que os pais tinham razão, mas a conversa que teria com Artyom ainda a apavorava. Quando já se preparava para sair, o pai a deteve no corredor. Valiusha, quer que eu fale com o Artyom? Homem com homem. Ela balançou a cabeça. Não, papai. É a nossa família, nós que temos de resolver. Mikhail Petrovich olhou para a filha com orgulho. Certo. Você é forte. Só não esqueça, às vezes para salvar um casamento é preciso tomar medidas drásticas. Sacudir a pessoa, fazer com que ela perceba o que pode perder. Valia abraçou o pai, depois a mãe. Galina Ivanovna cheirava biscoitos caseiros e lavanda. Aromas da infância, aromas de proteção. Obrigada. Sussurrou. Por quê? Sorriu a mãe. Por me amarem. No ônibus de volta para casa à noite, Valia observava as luzes da cidade e refletia. Na cabeça, um plano começava a se formar, não apenas de uma conversa, mas de ações. Rima Petrovna tinha razão. Homens precisavam ser educados, não apenas tolerados. E o pai também, às vezes, eram necessárias medidas extremas. Ao descer em seu ponto, já sabia o que faria. Restava apenas ter coragem. Asterisco. A manhã de terça-feira começou com um telefonema. Valia havia acabado de chegar da noite no hospital e se preparava para dormir quando o celular tocou. Na tela, o nome de Antonina Stepanovna. Ela hesitou um segundo, inspirou fundo e atendeu. Bom dia, Valesha, meu tesouro, a voz da sogra soava exageradamente animada. Bom dia, respondeu Valia, seca. Não acordei você, né? Pensei que ainda estivesse no trabalho. Acabei de chegar da noite, explicou, sem rodeios. Ai, como você se esforça, minha filha. Mas não se preocupe, logo terá ajuda. No tom de Antonina Stepanovna, mal disfarçada, havia impaciência. Fiz uma lista do que precisa ser preparado para a nossa chegada. Anote aí. Valia ouviu em silêncio enquanto a sogra enumerava. Precisamos de uma geladeira separada. Já escolhi uma baratinha, marca Saratov. Vou mandar o dinheiro, você faz o pedido. Tá bom. E não mexa nos meus utensílios quando eu chegar. Tenho meus hábitos, minhas panelas. Estou acostumada com as minhas coisas. Acostumada com as suas panelas, repetiu Valia mentalmente, apertando o telefone. Ah, e prepare algo caseiro para quando chegarmos. O Viti adora tortas de repolho. Lembra do meu receita que te passei? A sogra nem fazia pausas entre as ordens. E que esteja tudo limpo, claro. Quando vocês chegam? Foi tudo que Valia conseguiu perguntar. No sábado por volta das 2. O Artyom disse que vocês não estarão em casa. Deixe a chave com a vizinha. Tá bom, cortou Valia, sentindo um nó na garganta. Vou providenciar tudo. Ao desligar, ela se deixou cair na cama, exausta. O sono havia evaporado. Nos ouvidos ecoavam as palavras: meu tesouro Valesha, compre, prepare, não toque. Nunca um por favor ou se não for incômodo. Apenas ordens disfarçadas de pedidos. O relógio marcava 9 horas. Artyom havia saído cedo para uma obra distante, em um bairro vizinho, onde a empresa reformava uma escola. Só voltaria na noite do dia seguinte. Ou seja, preparar o campo de batalha para a invasão caberia só a ela. Valia se levantou e percorreu o apartamento. 2 cômodos, quarto e sala. Onde acomodar a sogra e o cunhado? Na sala, é claro. Teria que mover o sofá, liberar espaço para uma cama extra, e de quebra,
liberar também a própria vida, pensou amarga. A geladeira precisava ser encomendada. Abriu o site da loja técnica e encontrou o modelo que Antonina Stepanovna mencionara, Saratov 452. Pequena, a mais barata do catálogo. Até na geladeira que vai ocupar espaço na minha casa ela economiza, pensou, enquanto finalizava o pedido. Na tela, o valor total, 11.999 rublos, mais 1.500 de entrega e instalação. Data prevista, quarta-feira, 15 horas. Tempo suficiente para deixar tudo pronto antes do fim de semana. Guardou o celular, vestiu uma jaqueta leve e saiu. Precisava comprar mantimentos para os hóspedes. O supermercado a recebeu com o cheiro familiar de pão fresco e produtos de limpeza. Valia encheu a cesta metodicamente. Farinha, fermento, repolho para as tortas que nunca fizera, mas que devia preparar para a vitia, batatas, carne para almôndegas, manteiga, açúcar. A caixa registradora, uma senhora de idade chamada Nina Vassilievna, que a conhecia desde criança, ergueu as sobrancelhas surpresa. Festa por aí, Valiusha? Visitantes, respondeu curta. Vejo que está levando só o melhor. Aprovou a caixa. Certo, para a família a gente não mede esforços. Valia calou-se. Para a família repetiu mentalmente com um sorriso irônico. O visor eletrônico exibiu o total. 3.487 rublos e 45 copecs. Quase metade do seu salário semanal. Com as sacolas pesadas caminhava devagar para casa quando o celular tocou novamente. Dessa vez era Artyom. Oi, começou ele, cauteloso. Como você está? Me preparando para a chegada da sua mãe, respondeu Valia, voz firme. Ela ligou hoje cedo. Deu as instruções. Valia, eu queria dizer. Eu estive pensando, mas... Não agora, Artyom cortou. Minhas mãos estão ocupadas. Estou com as sacolas. Tá bom, sua voz soou perdida. Eu volto amanhã à noite, a gente conversa então. Tá bom, desligou. No prédio encontrou a vizinha tia Clava, guardiã eterna dos fofoqueiros do bairro. Ai, Valesha, como você está cansada, coitadinha. Disse a mulher, segurou a porta para ela. Ouvi dizer que sua sogra vem morar com vocês. Valia assentiu, sem entrar em detalhes. E onde vão pôr os móveis? Insistiu a vizinha. Seu apartamento é pequenininho, não dá para se mexer. A gente se vira, respondeu, exausta, começando a subir as escadas. Se precisar de alguma coisa, me avise. Gritou tia Clava. Eu sempre ajudo. Mais uma ajudante, pensou Valia, abrindo a porta do apartamento. À noite, as costas doíam de cansaço. Havia lavado todos os pisos, rearrumado os móveis da sala para caber mais uma cama, lavado e estendido roupas de cama para os futuros moradores. Tudo isso depois de uma noite em claro no plantão. Ao reorganizar os livros na estante, deparou-se com um álbum de casamento. 5 anos antes. Como eram felizes. E ingênuos. Sentou-se na beirada do sofá e folheou as páginas. Ali estavam eles cortando o bolo. Ali no primeiro baile. E aqui a foto em grupo com os pais. Antonina Stepanovna, ereta ao lado do filho, empurrando Valia discretamente para o lado. Já havia sinais na época. Sinais que ela preferira ignorar. Lembrou-se de quando escolheram aquele apartamento. Depois de verem uma dezena de opções, quando finalmente encontraram aquele, Artyom dissera. Precisamos mostrar para a mamãe. O que ela acha? E levaram Antonina Stepanovna para conhecer o que seria a casa deles. A sogra andou pelos cômodos, cheirou cantos, examinou cada detalhe e por fim sentenciou. Serve, mas precisa de uma reforma geral. Ou então... A questão do papel de parede havia sido o primeiro sinal claro. Valia queria tons claros, um azul pálido suave que deixasse o ambiente leve e arejado. Artyom não se opôs, mas quando foram escolher, de repente declarou. E se a gente pegar esses aqui beges? A mãe completou, como se já soubesse da mudança de plano. São mais práticos, minha filha. E você vai passar tanto tempo aqui. Valia concordou porque não queria brigar por bobagem. Assim como no verão passado quando ela e Artyom sonhavam com uma viagem à República Tcheca. Ela até havia decorado algumas frases em tcheco, imaginando-se passeando pelas ruas de Praga. Mas, na hora de comprar as passagens, Artyom anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha mãe acha melhor irmos para Napa. Para que gastar com estrangeiro? E Valia mais uma vez cedeu. Agora, olhando para trás, via com clareza. Toda a sua vida conjugal havia sido tecida sob a sombra da sogra. Nenhuma decisão importante era tomada sem antes consultar, ou, na verdade, obedecer, à opinião de Antonina Stepanovna. Nem mesmo as pequenas coisas escapavam.
O cardápio das refeições, a disposição dos móveis, os planos de férias. Tudo passava pelo crivo daqueles olhos críticos, daquele tom de voz que não admitia réplica. O toque do telefone a arrancou dos pensamentos. Era ela de novo. Sem preâmbulos, Antonina Stepanovna começou. Valorka, pensei aqui. Você vai fazer almôndegas para a nossa chegada, não vai? O Victor gosta com batatinhas. Ah, e o televisor da sala, precisamos dele. O Victor tem o costume de assistir às notícias antes de dormir. Valia olhou para o velho relógio de parede no quarto, herança de seus avós. Significa que terei que carregar o aparelho de um lado para outro, pensou. Ou pior, deixá-lo lá para sempre, enquanto nós ficamos sem. A resposta saiu mecânica depois de uma pausa forçada. Claro, almôndegas e televisor. Mais alguma coisa? Não, só isso. A voz da sogra soou quase alegre. Você é tão eficiente, Valorka. Sempre disse ao Artyom que ele teve sorte com você. Quando desligou, Valia sentiu algo se romper dentro de si. Não foi uma dor aguda, mas uma certeza gelada. Chegou ao limite. De repente, enxergou com uma nitidez cortante o que vinha acontecendo. Ela não era mais uma esposa, uma parceira. Havia se tornado a empregada da própria casa. Cozinhava, limpava, organizava tudo para agradar aos outros, sem um único obrigada, como se fosse sua obrigação silenciosa. Como se não tivesse vontade própria. Na memória ecoaram as palavras do pai, ditas anos atrás, em um tom sério. Às vezes, para salvar uma família, é preciso tomar medidas drásticas. Ela não queria salvar nada daquele jeito. Não mais. Com as mãos firmes, descou o número da amiga. Lena, oi. Escuta. Você pode vir aqui na sexta com o carro? A voz não tremia. É urgente. Não, nada de grave. Só preciso da sua ajuda. Depois de combinar os detalhes, Valia percorreu com o olhar a sala impecável, preparada para receber eles. Aquela não era mais a sua casa. Havia se transformado em um território ocupado, onde ela era apenas uma hóspede incômoda, tolerada enquanto cumpria seu papel. Alguém bateu à porta. Era o entregador com a geladeira nova. Enquanto os carregadores a instalavam na cozinha, Valia permaneceu no corredor, braços cruzados, como se observasse uma peça de teatro em que já não queria mais atuar. Um plano começou a se desenhar em sua mente passo a passo, sem espaço para dúvidas. Pago o serviço, ela revisou cada cômodo pela última vez. Tudo estava pronto. Agora só faltava esperar Artyom voltar. E não, conversas não adiantariam mais. Havia chegado a hora de agir. Tirou do armário uma grande bolsa de viagem e começou a encher com suas coisas metodicamente. Não levava tudo, apenas o essencial. O suficiente para não ter que voltar. Na rodoviária, poucos passageiros aguardavam um ônibus para a capital do estado. Valia sentou-se em um banco de plástico, a bolsa ao lado, como se fosse apenas mais uma viagem de fim de semana. Vou ficar na casa da Lena, pensar direito, recuperar o fôlego, tentou se convencer. Mas no fundo sabia, não queria voltar para aquele apartamento onde seu lugar havia sido reduzido ao de uma governanta sem voz. O celular vibrou. Era Artyom. Ela rejeitou a chamada, silenciou o aparelho e digitou uma mensagem curta. Estou na casa da Lena. Volto domingo. Precisamos conversar sério. O ônibus parou na plataforma, as portas se abriram. Valia se levantou, pegou a bolsa e por um instante, hesitou, como se o corpo lhe desse uma última chance de recuar. Mas então deu um passo à frente firme. Pela janela viu a cidade se afastar, mergulhando nas sombras do entardecer. Em algum lugar daquele emaranhado de ruas e prédios baixos, ficava o apartamento que um dia ela chamara de lar. Agora, porém, tinha uma escolha a fazer: lutar para recuperá-lo ou construir um novo, onde finalmente pudesse ser dona de si. O ônibus ganhou velocidade na estrada. Valia fechou os olhos. À sua frente só incertezas, mas estranhamente não sentia medo. Pelo contrário, uma leveza desconhecida a invadia, como se tivesse finalmente largado um fardo que carregava há anos. Chegou a hora de viver a minha vida, pensou, observando as árvores e postes que passavam em velocidade. Ei, cuidado com as prateleiras de livros. Lena comandava a operação no meio da sala, as mãos na cintura. Vamos desmontar o armário, ou levamos inteiro? Seu marido, Sergei, um homem robusto de rosto afável, já começava a tirar as portas dos trilhos. Desmontar, claro. Senão não passa pela porta, respondeu, pragmático. Valia permaneceu sentada na janela, observando o vai-vem com uma calma distanciada. O que ontem lhe parecia loucura, hoje soava como a única saída possível. A operação mudança começou às 10 horas da manhã de sábado, quando Artyom saiu para buscar a mãe e o irmão na estação. Tinham cerca de 3 horas para retirar tudo o que fosse seu.
A perua alugada estava estacionada em frente ao prédio, chamando a atenção dos vizinhos curiosos. Tem certeza que quer levar tudo? Lena empacotava a louça com cuidado. Não vai deixar nada para eles? Deixa a geladeira nova que eles compraram, a velha que já era nossa e a cama do Artyom, respondeu Valia firme. O resto é meu. Parte foi presente dos meus pais, parte comprei antes do casamento. Sergei e seu amigo Dima desmontavam os móveis com eficiência. O sofá, a poltrona, os armários. Valia separava o que levaria, o que guardaria no galpão de Sergei. Tudo com uma precisão quase cirúrgica. E aí, quanto tempo planeja ficar conosco? Lena dobrou uma blusa de Valia e colocou na mala. Não sei, admitiu ela, sincera. Ao olhar em volta para a sala agora vazia, completou. Achei que eram só uns dias para esquentar a cabeça. Mas agora fez uma pausa, abrangendo o espaço com os braços. Não tenho certeza se consigo voltar. 2 horas e meia depois, o apartamento era apenas um eco do que fora. Marcas no chão onde a mobília esteve, paredes nuas, o novo refrigerador Saratov abandonado em um canto solitário. Vai deixar um bilhete? Sergei enxugou a testa com o braço. Valia assentiu. Já o havia escrito à mão, em uma folha de caderno. Colocou-o com cuidado sobre a mesa da cozinha, o único móvel que restara no cômodo. Artyom, como você toma decisões sobre nossa família sem me consultar, também tomei a minha. Os móveis são meus, comprados antes do casamento ou com meu dinheiro, e os levei. Proponho vender o apartamento e dividir o valor justamente. Por enquanto, fico na casa da Lena, telefone 8.905-20. Não se preocupe, estou bem. Sinceramente. Valia. Helelo não provocou culpa nem raiva. Só a confirmação de que aquelas palavras, secas diretas, eram tudo o que precisava dizer. Lena esperava na porta com a última caixa. Dima já carregou tudo. Só falta você. Valia deu uma última olhada no lugar onde passará 5 anos. 5 anos de esperanças, de concessões, de recuos silenciosos. O nó lhe apertou a garganta, mas as lágrimas não vieram. Em vez disso, uma estranha euforia a invadia, como se tivesse finalmente respirado depois de muito tempo debaixo d'água. Vamos, disse, fechando a porta com um clique definitivo. Antonina Stepanovna foi a primeira a subir as escadas, ofegante após o 4º andar. Deviam ter feito elevador, resmungou, parando para recuperar o fôlego. No meu tempo pensavam nas pessoas. Atrás dela, Artyom subia em silêncio, carregando as malas. Victor o seguia, arrastando uma enorme bagagem, o rosto vermelho pelo esforço. Me dá as chaves, Tioma, ordenou Antonina Stepanovna ao chegar à porta. Eu entro primeiro como dona da casa. Artyom obedeceu, abriu a porta e deu passagem. A sogra entrou erguendo o queixo e congelou no lugar. O que é isso? Perguntou Artyom, espiando por sobre seu ombro. O apartamento estava vazio. Nem sofá, nem armários, nem televisão, nada. Só na cozinha, um pedaço de papel chamava atenção sobre a mesa. Antonina Stepanovna engoliu em seco, a voz falhando pela primeira vez. Nos roubaram. Artyom espremeu-se ao lado da mãe, agarrou a nota e correu os olhos pelas linhas. Seu rosto empalideceu. Victor largou a mala no chão com um baque surdo. O que foi que aconteceu? Perguntou, já pressentindo o pior. A Valia levou as coisas, murmurou Artyom, a voz rouca. Tudo. Foi embora. Antonina Stepanovna arrancou o papel de suas mãos. Leu, e as mãos voaram ao rosto em um gesto teatral. Que desfaçatez é essa? Como se faz uma coisa dessas com a família? Em que espelho essa menina se olhou? Os pais dela são pessoas direitas, educadas. Exclamou como se a criação de Valia fosse o verdadeiro problema. Ela enlouqueceu, completou Victor, olhando em volta para as paredes nuas. E agora? Vamos dormir no chão? Artyom não respondeu. Fixava o vazio à sua frente, os dedos ainda tremendo ao redor da nota. Depois, devagar, tirou o telefone do bolso e descou o número de Valia. A voz mecânica anunciou. O assinante está temporariamente indisponível. Eu não avisava, Tioma. Antonina Stepanovna não perdeu tempo. Casamento apressado, moça nova demais, sem juízo para cuidar de uma casa. Não tem firmeza, não tem responsabilidade essa menina. Chega, mãe, cortou Artyom, baixo, mas firme. Foi até o quarto. Só sua cama permanecia no lugar, coberta por um velho edredom desbotado. Na cozinha, 2 eletrodomésticos se enfrentavam em solidão. A geladeira antiga, um ZIL dos tempos soviéticos, e a nova, um Saratov reluzente que Valia havia escolhido com tanto cuidado. Nada mais. E agora, o que a gente faz? Victor deixou-se cair no chão, encostando as costas na parede. Minha coluna não aguenta dormir assim, não dá.
Antonina Stepanovna apertou os lábios, mas em vez de discutir, virou-se decidida para a porta. Vou falar com os vizinhos, ver se sabem de alguma coisa. Depois passo no mercado. Pelo menos colchões a gente compra, anunciou, antes de sair batendo a porta. Victor resmungou algo incompreensível e se dirigiu à varanda, acendendo um cigarro. Artyom ficou sozinho no meio da sala vazia, a nota ainda na mão. Só então começou a entender o que havia acontecido. Valia não tinha simplesmente ido embora. Ela havia rasgado o mundo que eles construíram juntos, levado não só os móveis, mas a ilusão de que tudo se resolveria sozinho com o tempo. A primeira semana naquele apartamento esvaziado foi um teste de resistência. Antonina Stepanovna, apesar dos resmungos, tomou as rédeas da situação. Comprou colchões infláveis, um conjunto básico de pratos, lençóis baratos. As economias destinadas à prestação da casa derretiam como gelo ao sol. Isso é temporário, repetia ela, mais para si mesma do que para os filhos. A Valia vai entrar na razão, vai voltar. Para onde mais ela ia? Mas Artyom via nos olhos da mãe a mesma dúvida que o corroía. Todos os dias ele tentava ligar. O telefone de Valia ou estava desligado, ou ela desligava na sua cara. 2 vezes foi até a casa de Lena, a melhor amiga da esposa, que apenas balançava a cabeça. Ela não quer te ver, Artyom. Dá um tempo a ela. Dá um tempo, repetia Victor, sarcástico, ao ouvir o relato do irmão. Como se tempo fosse resolver alguma coisa. Foi ele, no entanto, quem surpreendeu a todos ao reagir primeiro. No terceiro dia, anunciou que havia conseguido um emprego como motorista de entregas e que precisava de dinheiro para alugar um quarto. Por que alugar? Espantou-se Antonina Stepanovna. Não combinamos que íamos morar juntos? Olha à sua volta, mãe. Victor fez um gesto amplo para as paredes peladas. Aqui não cabe nem um cachorro, quanto mais 3 adultos. E se o Artyom quer a mulher de volta, eu com certeza não vou atrapalhar. Havia uma lógica cruel naquela fala, e pela primeira vez Artyom olhou para o irmão com um respeito novo. No 7º dia, um sábado, Artyom tomou coragem. Sabia que Valia costumava visitar os pais aos sábados. Talvez estivesse lá agora. Mikhail Petrovich abriu a porta, examinou-o com um olhar penetrante e apenas assentiu, fazendo sinal para que entrasse. Ela está aqui, disse seco. Na saleta apertada, Galina Ivanovna mexia no bule de chá, enquanto Valia folheava uma revista no sofá. Ao vê-lo, ela estremeceu, mas não se levantou. Olá, disse Artyom, a voz quase um sussurro. Olá, respondeu Valia, fechando a revista. Galina Ivanovna discretamente deixou a sala, mas Mikhail Petrovich permaneceu, sentando-se no sofá com um ar de quem não pretendia sair. Artyom entendeu, não haveria conversa a sós. Como você está? Perguntou, sem saber por onde começar. Bem, ela o encarou sem raiva, mas também sem qualquer calor. E vocês? Conseguiram se organizar? Minha mãe comprou colchões. Artyom tentou um sorriso forçado. O Vika até arrumou trabalho. Quer alugar um quarto. Bom para ele, Valia assentiu, e um silêncio pesado caiu entre eles. Mikhail Petrovich pigarreou. Senta, Artyom. Em pé não se fala a verdade. Ele obedeceu, afundando na poltrona em frente à esposa. De repente, todas as frases que havia ensaiado evaporaram. Restou apenas o vazio e a dor aguda da perda. Valia, por favor, volta, conseguiu dizer, a voz quebrada. Eu entendi tudo. O que exatamente você entendeu, Artyom? Ela perguntou, calma demais. Que não podia tomar uma decisão dessa sozinho. Que deveria ter falado com você. Valia balançou a cabeça. Não é só isso. Em 5 anos de casamento, eu nunca fui a pessoa mais importante da sua vida. Sempre foi sua mãe, a opinião dela, os desejos dela. Eu só estava por perto. Artyom quis protestar, mas as palavras morreram na garganta. Porque ela tinha razão. Não estou contra sua mãe, continuou Valia. Estou contra o fato de que ninguém leve em conta o que eu sinto, o que eu quero. Minhas necessidades não interessam a ninguém. Mas você também me colocou diante de um fato consumado, o Artyom tentou argumentar. Levou tudo, foi embora. Sim, ela concordou. Porque de outro jeito você não entenderia. Mikhail Petrovich, que ouvia tudo em silêncio, interrompeu. Sabe, Artyom, quando me casei com a Gali, minha mãe também tentava mandar em tudo. Amava seu filho, queria o melhor, mas eu deixei claro desde o início. As decisões da nossa casa, a Galina e eu é que tomamos. Houve briga, choro, escândalo. Mas depois? 50 anos de paz. Artyom baixou a cabeça. Pela primeira vez, viu a situação pelos olhos de Valia. Não através das lentes da mãe, nem do seu próprio medo, mas com a clareza dolorosa da verdade.
Vou conversar com ela, disse firme. Vou explicar que não pode ser assim. Que nós temos nossa família, e eles podem estar perto, mas não no meio. Valia o olhou com ceticismo. Você acha que consegue? Nunca antes contrariou sua mãe. Agora consigo, respondeu Artyom, porque percebeu que estava prestes a perder algo muito mais valioso. Estendeu a mão para tocar a dela, mas Valia recuou suavemente. Não agora, Artyom. Primeiro os atos, depois as palavras. Fale com sua mãe, resolva isso, e aí a gente conversa sobre nós. Naquela mesma noite, Artyom ficou parado junto à janela da cozinha, reunindo coragem. Atrás dele, Antonina Stepanovna batia panelas com estardalhaço, murmurando algo entre dentes. Mãe, a gente precisa conversar, disse ele, virando-se. Ela levantou os olhos, surpresa. Sobre o que, filho? Sobre nós. Sobre como vamos viver daqui pra frente. Artyom respirou fundo. Hoje fui ver a Valia. E o que essa? Antonina Stepanovna franziu o senho, mas ele a interrompeu, pela primeira vez na vida levantando a voz. Valia. Minha esposa. E eu a amo. A mãe ficou paralisada, a colher de pau suspensa no ar, chocada não só pelas palavras, mas pelo tom. Pensei muito no que aconteceu, Artyom continuou, já mais calmo. E percebi que todos nós erramos. Eu, por não ter consultado minha mulher antes de uma decisão tão grande. Você, por achar que pode decidir por mim. E a Valia. Ela só se defendeu da única maneira que conseguiu. Mas e a gente? A voz de Antonina Stepanovna tremia. O que vai ser de nós? Vamos arrumar um apartamento para vocês, respondeu Artyom, firme. Perto daqui. Alugado no começo, depois a gente vê se compra. Vamos nos ver, ajudar um ao outro, mas cada um na sua casa. Então você escolhe ela em vez de mim? Os olhos da mãe brilharam feridos. A voz de Antonina Stepanovna ganhou um tom magoado, como se as palavras do filho tivessem atingido um ponto sensível que ela nem sabia que existia. Eu não estou escolhendo entre vocês, Artyom balançou a cabeça, com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Só finalmente entendi que tenho minha própria família. E sim, mãe, a Valia está em primeiro lugar nela. Assim como, um dia, o papai colocou você em primeiro lugar, e não a vovó. Antonina Stepanovna deixou-se cair no banco da cozinha, como se as pernas já não a sustentassem. Os dedos, sempre ágeis para costurar ou amassar pães, agora tremiam levemente sobre o tampo de madeira. Ela mastigava as palavras do filho em silêncio, como se tentasse extrair delas algum sabor oculto. Depois, lentamente, assentiu. Vou pensar no que você disse, murmurou mais para si mesma do que para ele. Talvez você até tenha razão. Não era uma rendição, nem uma aceitação plena, mas também não era mais uma recusa. E Artyom sentiu pela primeira vez em meses que havia dado um passo pequeno, trêmulo, mas real, em direção à vida adulta que tanto almejava. O Café Wilt ficava bem no coração do distrito, em um prédio antigo que parecia guardar na memória os tempos em que a cidade ainda era um simples uez provincial. As paredes descascavam em alguns pontos, revelando camadas de tinta de décadas diferentes, como cicatrizes de uma história mal contada. Os altos tetos com molduras de gesso e as janelas largas, que deixavam entrar a luz de abril em feixes dourados, davam ao lugar um charme que o diferenciava dos cafés padronizados da era soviética, com seus móveis de plástico e iluminação fluorescente. Valia escolheu uma mesa no canto do salão, longe dos olhares curiosos das senhoras que tomavam chá às 3 da tarde e dos funcionários públicos que vinham ali para almoçar. Através da janela, a poeira dançava no ar, iluminada pelo sol da primavera, como se o próprio tempo estivesse suspenso. Ela olhou para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Artyom nunca se atrasava. Havia-se passado um mês desde aquele dia em que deixara um bilhete sobre a mesa da cozinha e saíra daquela que até então era sua casa. Um mês vivendo em um limbo, não casada, não divorciada, apenas à espera. As ligações dele, no começo frequentes, haviam se tornado cada vez mais raras, até cessarem por completo. Até que, na véspera, o telefone tocará. Precisamos conversar a sério, ele dissera, com uma voz que não era nem suplicante nem autoritária, mas simplesmente diferente. E agora ali estava ele, surgindo na porta do café. Artyom, um pouco mais magro, com uma camisa nova que ela nunca vira antes, um azul escuro que realçava o tom dos seus olhos. Ele a avistou, acenou com a cabeça e caminhou até a mesa com passos que, pela primeira vez, não pareciam hesitar entre dois mundos. Oi, disse, sentando-se à sua frente. Obrigado por ter vindo. Oi, respondeu Valia, estudando-lhe o rosto. Havia algo nele que havia mudado. Não eram apenas as olheiras que denunciavam noites mal dormidas, nem a barba um pouco mais crescida. Era algo mais profundo, uma linha de determinação no queixo,
um brilho nos olhos que não era insegurança nem teimosia, mas uma espécie de clareza recém-descoberta. A garçonete aproximou-se, e eles pediram chá e doces. Quando ela se afastou, o silêncio pairou entre eles, denso como o vapor que subia das xícaras. Pensei muito nesse mês, começou Artyom, quebrando o gelo. E fiz muita coisa também. Valia permaneceu em silêncio, esperando. Não ia facilitar para ele. Falei com a minha mãe, continuou, olhando-a diretamente nos olhos. Falei de verdade. Expliquei que família somos nós dois. Eles, por mais que eu os ame, são parentes. Valia ergueu as sobrancelhas, sem esconder a surpresa. E como ela reagiu? Ficou magoada, claro. Artyom esboçou um sorriso irônico. Não falou comigo por uma semana. Depois, do nada, disse, será que eu estou exagerando mesmo? Imagine só. Valia balançou a cabeça, incrédula. Aquilo, vindo de Antonina Stepanovna, era algo que ela jamais imaginaria ouvir. Arrumei um apartamento alugado para ela e para o Vika, prosseguiu Artyom. Bem perto daqui, na rua ao lado, sabe aquele prédio amarelo dos Petrov? Liberaram uma unidade de 2 quartos. E quanto ao dinheiro? Valia interrompeu, prática como sempre. Quanto está custando? 15.000 por mês. Eu pago metade, o Vika paga a outra. Artyom tomou um gole de chá antes de continuar. Aliás, ele arrumou emprego. Lembra daquele fazendeiro que comprou a casa? Pois é, o Nikolai Grigorievich o contratou como motorista na agroindústria. Diz que se canalizar essa energia toda para algo útil, o garoto vai longe. A garçonete voltou com a bandeja, e eles ficaram em silêncio enquanto ela servia o pedido. Valia mexia o chá com a colherinha, absorvendo tudo aquilo. As mudanças soavam quase irreais, como se ele estivesse descrevendo o enredo de uma novela, não a vida deles. E a hipoteca? Perguntou, voltando ao que realmente importava. Minha mãe vendeu a casa, respondeu Artyom. Mas o dinheiro está guardado. Se nós decidirmos seguir juntos, usamos para quitar o restante. Se não, dividimos o apartamento como você sugeriu. Havia uma tristeza genuína em sua voz ao mencionar a possibilidade de ela não voltar. Não era manipulação, nem drama. Era apenas a dor crua de quem, pela primeira vez, encara a ideia de perder algo que ama. E o que você quer, Artyom? Valia perguntou baixinho, como se temesse a resposta. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente os dedos dela, como se receasse que ela os retirasse. Quero que você volte, disse simples. Que a gente comece de novo. Do jeito certo. Como adultos. Valia não afastou a mão, mas também não correspondeu ao toque. Esperou um instante, organizando os pensamentos. Então ouça, disse finalmente. Tenho condições. Estou ouvindo e Artyom assentiu, sem tirar os olhos dela. Primeira, todas as decisões importantes a gente toma juntos. Nada de eu já combinei, ou minha mãe disse. Nada de fatos consumados. Ele assentiu sem pestanejar. Segunda, sua mãe é sempre bem-vinda, mas mora separadamente. E seu irmão também. Concordo, respondeu Artyom sem hesitar. Terceira, nenhuma interferência na nossa rotina ou nas nossas finanças. Nem da sua mãe, nem dos meus pais. De ninguém. Justo, concordou ele novamente. Valia fez uma pausa, como se avaliasse se deveria prosseguir. Então, tomou coragem. E mais uma coisa, acrescentou. Quero que a gente crie uma tradição, almoços de domingo em família. Todos juntos, nós, seus parentes, meus pais, para não perdermos o contato, mas cada um no seu lugar. Um sorriso lento se desenhou no rosto de Artyom, como se ela tivesse acabado de lhe oferecer exatamente o que ele nem sabia que desejava. Essa ideia é perfeita, Valia disse, e pela primeira vez em meses, o apelido carinhoso soou natural, não forçado. Você acha mesmo? Ela permitiu-se esboçar um leve sorriso em resposta, o primeiro desde que ele chegará. Então estou disposta a tentar, concedeu. Mas não prometo que tudo vai se ajeitar de uma hora para outra. Eu entendo, Artyom assentiu, sério. Confiança se reconquista. E eu vou fazer por onde? Voltar para casa não foi tão simples quanto parecia. O apartamento estava quase vazio, sem móveis, sem o cheiro de comida, sem as pequenas marcas do cotidiano que transformam um espaço em lar. Valia ficou no meio da sala, olhando ao redor, e sentiu uma estranha leveza, como se a vida lhes tivesse dado uma folha em branco e dissesse, agora escrevam a história que quiserem. Precisamos pelo menos de um sofá, disse ela, prática. E de uma mesa, completou Artyom. Vamos à loja de móveis? Ele havia pegado o carro emprestado de Gulnara naquela manhã, então o tempo não era problema. E assim foram. Andaram pelos corredores da loja, discutindo tecidos, cores, medidas.
Valia notou surpresa que Artyom pela primeira vez expressava suas próprias preferências sem se preocupar com o que a mãe diria. Gosto desse azul escuro, disse ele, apontando para um sofá em L. O que você acha? Acho que o turquesa combina mais com as cortinas que escolhemos, respondeu ela. Vamos comparar? Eles discutiram, riram e Valia percebeu de repente que nunca antes havia sido tão fácil estar com ele. Era como se uma parede invisível, feita de silêncios, concessões e medos, tivesse desabado entre eles, deixando apenas o espaço para serem simplesmente eles mesmos. Voltaram tarde, exaustos, mas com uma energia estranha, quase eufórica. A mobília chegaria no dia seguinte. Por enquanto, teriam que dormir no colchão inflável que Artyom trouxera do carro por precaução. Como num acampamento, brincou Valia, estendendo o lençol sobre o plástico frio. Só que sem mosquitos. Artyom a abraçou por trás com cuidado, como se ela fosse feita de algo frágil. Senti saudade, Valia murmurou, os lábios perto do seu ouvido. Muita. Ela virou-se nos braços dele, olhando-o nos olhos. Eu também senti, admitiu. Mas a gente precisava dessa pausa. Para entender. Ele não deixou que ela terminasse. Inclinou-se e a beijou pela primeira vez em semanas com uma suavidade que parecia carregar todas as coisas não ditas, todas as promessas que ainda precisavam ser cumpridas. 2 semanas depois, Valia recebeu um convite inesperado. Antonina Stepanovna pedirá para vê-la. Precisamos conversar, só nós duas, dissera ao telefone, com uma voz que não era nem autoritária nem submissiva, apenas diferente. O novo apartamento dos Kravtsov mais velhos era claro e arejado, com janelas grandes que deixavam entrar a luz da tarde. Antonina Stepanovna recebeu a nora com um avental florido, as mãos ainda enfarinhadas de preparar pirogues. Entre, Valia disse, e o tom era tão suave que Valia quase não a reconheceu. Vamos tomar um chá? Sentaram-se na cozinha e Valia observou, intrigada, as mudanças na sogra. Era como se ela tivesse encolhido, não em estatura, mas em presença, como se a armadura de autoridade que sempre usará tivesse sido guardada em algum armário distante. Queria te dizer uma coisa, Antonina Stepanovna ergueu os olhos, finalmente. Me desculpe, menina. Valia piscou, surpresa. Aquilo, ela definitivamente não esperava. Eu achava que estava ajudando, continuou a sogra, servindo o chá com mãos que já não tremiam. Mas só atrapalhei. Valia não soube o que responder. Aquela mulher que por anos lhe parecerá uma fortaleza intransponível, agora falava como se estivesse desmontando, peça por peça, os muros que ela mesma construíra. Sabe, Antonina Stepanovna suspirou, enquanto o vapor do chá subia entre elas, passei a vida toda mandando. No jardim de infância e em casa. Virou hábito. Mas a gente não pode. Você não é minha subordinada. Valia respondeu baixinho, sem saber o que mais dizer. Você é a esposa do meu filho. E uma boa esposa. Obrigada. Antonina Stepanovna balançou a cabeça, e em sua voz misturavam-se uma leve melancolia e um orgulho contido. Artem mudou. Virou um homem de verdade, e eu ainda o via como aquele menino que precisava da minha proteção. Não percebi quando ele cresceu. Feita uma confissão, as palavras saíram com a naturalidade de quem finalmente reconhece um erro antigo. Fico feliz que as coisas estejam se ajeitando entre vocês, acrescentou, e seus olhos brilharam com uma sinceridade nova. E prometo, vou manter distância. Mas se precisarem de mim, estou aqui. O ar entre elas ficou mais leve, como se uma janela tivesse sido aberta depois de anos fechada. Valia sentiu o nó no peito se desatar. Nós os convidamos para o almoço de domingo, disse, e pela primeira vez em muito tempo, suas palavras não soaram como um convite protocolar, mas como um gesto sincero. Que tal começarmos uma nova tradição? As mudanças, afinal, não haviam atingido apenas ela e Artem. Victor, trabalhando ao ar livre, ganhará uma constituição mais robusta, a pele bronzeada pelo sol, e até seus gestos haviam perdido aquele ar desengonçado de outrora. Pagia em dia sua parte do aluguel e, para surpresa de todos, começara a guardar dinheiro para um apartamento próprio. Imagina só, contava Artem a Valia, ainda incrédulo. O Vika conheceu uma agronoma, a Marina. Ela é 3 anos mais velha, divorciada, tem 2 filhos, mas ele jura que é a primeira vez que se apaixona na vida. Valia ouvia aquelas notícias sorrindo, enquanto a vida, como um tir paciente, ia entrelaçando fios que ninguém esperava. E em maio veio a confirmação de que o ciclo se renovaria, 2 linhas azuis no teste de gravidez. Quando o médico repetiu as palavras, você está esperando um bebê, ela e Artem se entreolharam como se o mundo tivesse parado por um instante. Eu vou ser avó? Antonina Stepanovna repetiu, as mãos trêmulas de emoção, quando receberam a notícia. Meu Deus, finalmente!
Desta vez, porém, não vieram conselhos nem instruções. Apenas um abraço apertado e a promessa silenciosa: se precisarem, estou aqui. O sol de outubro dourava as folhas além da janela, enquanto na cozinha dos Kratzow o cheiro de pão fresco se misturava ao aroma reconfortante do borscht. Valia, com a barriga já arredondada, arrumava os pratos sobre a mesa nova, aquela mesma que meses antes fora motivo de discórdia. Artem saiu do quarto, abotoando a camisa às pressas. Minha mãe ligou. Eles já estão saindo. E seus pais também chegam logo. Ótimo, respondeu Valia, sorrindo. Então põe a mesa, enquanto eu troco de roupa. Aqueles almoços dominicais tinham se tornado um ritual sagrado de sua nova vida. Toda semana a família se reunia não por obrigação, mas porque cada um, a seu modo, encontrara um lugar naquele círculo. A campainha tocou, os primeiros convidados haviam chegado. Antonina Stepanovna entrou com um vestido que Valia nunca vira, os cabelos arrumados em um coque elegante, e nas mãos uma cesta de vime com courniquet, seus famosos bolinhos de queijo. Fiz do jeito que você gosta, Valesha disse, e no tom não havia mais a sombra de uma ordem, apenas carinho. Atrás dela, Victor aparecia irreconhecível, as calças sociais impecáveis, a camisa engomada. Ao seu lado, uma mulher magra, de olhos castanhos vivos e cabelo curto, carregava uma tigela grande. Esta é a Marina, apresentou Victor com um orgulho tímido. Trouxemos uma salada. Olivier, pelo meu receituário especial, completou Marina, estendendo o prato com um sorriso que parecia já fazer parte da casa. Valia cumprimentou a todos, sentindo o peso da barriga como um lembrete doce de que a vida seguia seu curso. O médico a colocará em meio expediente por causa da gestação. Menos horas de trabalho, mas com um acréscimo no salário por insalubridade. Uma ironia feliz da burocracia. Em seguida chegaram Galina Ivanovna e Mikhail Petrovich, ele com uma garrafa de compota caseira, ela com uma caixa de bombons. Minha filha, como você está se sentindo? Galina abraçou Valia com a preocupação materna de sempre. Não está se cansando muito? Está tudo bem, mamãe, respondeu Valia rindo. O Artem não me deixa fazer força demais. Ele, que justamente terminava de arrumar as cadeiras, endireitou as costas com um ar de missão cumprida. Claro, mulher e filho são prioridade. Enquanto as mulheres se ocupavam dos últimos preparativos na cozinha, os homens se acomodaram na sala. Mikhail Petrovich ouvia, interessado, o relato de Artem sobre a promoção. Imagina só, me nomearam chefe de brigada. Agora tenho 15 pessoas sob minha responsabilidade. Parabéns, rapaz, aprovou o sogro com um aceno de cabeça. Sempre soube que você iria longe. Victor, por sua vez, compartilhava seus planos. A Marina e eu pensamos em nos casar na primavera. E já estamos juntando dinheiro para um apartamento. Tenho até uma poupança para a entrada. Antonina Stepanovna, dispondo os courniquet em um prato de porcelana, contava a Galina sobre sua nova paixão. No Centro Cultural abriram um curso de artesanato. Eu me inscrevi. Nunca imaginei que nesta idade, ainda descobriria algo novo para mim. Valia observava aquela cena, tão comum e ao mesmo tempo tão extraordinária, e percebia como cada um havia percorrido seu próprio caminho de provações. Victor, que um dia fora o eterno adolescente, agora falava de hipotecas e amor sério. Antonina Stepanovna, a matriarca intransigente, aprenderá a soltar as rédeas sem soltar as mãos. E ela própria, Valia, que outrora se sentirá uma intrusa, agora era o elo que unia aquelas vidas em torno de uma mesa. Convido todos a se servirem, anunciou, colocando no centro a panela de borscht, que exalava um vapor quente e convivial. Assumiram seus lugares. Artem, à cabeça da mesa, levantou-se com um copo de suco na mão. Quero brindar a nossa família, por termos passado pelas dificuldades e saído mais fortes. Por esta mesa que hoje é de todos nós. Os copos se ergueram em uníssono. Valia cruzou o olhar com o do marido, um olhar que já não precisava de palavras. Sua guerra silenciosa havia terminado. Em seu lugar, florescia uma paz frágil, conquistada a custo, mas verdadeira. Cada dia daquele armistício era uma joia. Antonina Stepanovna, ao perceber aquele exchange mudo, suspirou. Não era um suspiro de saudade ou ciúme, mas de alívio. Seu menino havia se tornado um homem. E se agora ele tinha sua própria família, então tudo estava como deveria ser. Do lado de fora, as últimas folhas do outono dançavam no ar, douradas pelo sol da tarde. Dentro de casa, a luz que filtrava pelas cortinas, eles eram um todo, uma família grande, imperfeita, mas unida. Cada um, com suas cicatrizes e suas vitórias, encontrara ali um lugar para chamar de seu.